Há mais de 12 anos preservando vida e patrimônio. São mais de 3 mil clientes que confiaram nos serviços Hajduk. Estamos presentes no Mato Grosso do Sul, no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Encaramos sempre novos desafios nos diferentes segmentos, como supermercados, centros logísticos, hospitais, indústrias, cerealistas, usinas, frigoríficos e várias outras empresas que nós atendemos dentro do segmento prevenção de incêndio. Já são mais de 1.800 alvarás entregues, realizados por meio de 70 colaboradores, empenhados em entregar o melhor para nossos clientes. Com sede própria em Getúlio Vargas, a nossa estrutura conta com mais de 4 mil metros de área construída. Com o propósito de levar excelência para os nossos clientes, nós contamos com 3 pilares: agilidade nos seus processos, qualidade de produto e de acabamento e prazo de entrega, sempre cumprir o combinado. Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Está começando mais um episódio do podcast O Despertar. E antes de anunciar o nosso convidado de hoje, peço que vocês curtam, compartilhem, nos sigam e ativem o sininho para receber as notificações e dar um engajamento legal para a gente. O nosso convidado de hoje é uma pessoa super legal, gente fina, e um assunto extremamente interessante. Antes de que eu apresente ele, eu vou deixar que ele se apresente para vocês. Se apresente para nós. Então, boa noite para quem é da noite, um bom dia para quem é do dia, como tu disseste. Então, meu nome é Gustavo Amarante, tenho 26 anos e moro aqui no interior, próximo à cidade. Que legal, cara. E para vocês saber, o Gustavo, ele é criador do Quintana do Amarante, né? Quinta do Amarante, que é uma história de colonização portuguesa. E a família dele mora há quanto tempo no local? Já há 144 anos. Então, olha só, 144 anos de história preservada. Pode contar pra gente como é que é preservar essa história dos teus antepassados? Como é que tu chegou a essa ideia de falar, não, vou continuar preservando e mostrar para as pessoas a nossa história? Então, isso é um orgulho muito grande em primeiro lugar, apesar de também ser um carrego muito grande, porque tu se sente naquela obrigação de dar continuidade para histórias, por mais que é uma coisa que eu gosto. Nunca alguém me disse tu tem que continuar nisso, ou tu tem que sair daqui da propriedade e buscar novos horizontes. Não, os pais sempre incentivaram para a gente ser livre para buscar o caminho, mas há sempre aquilo, as raízes puxam-nos para nossa terra e para o nosso lugar e manter a nossa história também viva. Eu sempre gostei de história, de pesquisar, de estudar. Eu convivi com meus avós. Eles tiveram o privilégio de conviver com os avós deles, então adquiriram muito conhecimento antigo, foi passando de geração em geração. E eu também herdei muitos artefatos que pertenciam à minha tataravó, Dona Leocádia. Então ela tinha uma arca onde tinha muitos documentos, fotografias, então eu acabei herdando também. Ela tinha fotografia? Fotografias. Muitas fotografias dela, de filhos, de pessoas que eu não sei, mas era do convívio dela. Muitas fotos são lá oferecidas para ela, tipo lá para o ano de 1915. Tem datas que são as ofertas. Então é algo que às vezes deixa a gente pensativo. O que aquelas pessoas viviam, como viviam, e hoje tu faz parte dessa história, tu tem um pedacinho deles junto contigo. Então é algo muito gratificante. Que legal, cara. E eles moravam ali, nessa região que vocês moram hoje, a tua tataravó? Não, essa minha tataravó é de Laje, Santa Catarina. A minha bisavó, que durante a imigração, a colonização, ela veio para o interior do estado, onde encontrou meu tataravô, meu bisavô, que já morava ali com os pais dele. Os pais dele, família Vieira da Silva e Assunção, que começaram na propriedade onde hoje é a Quinta do Amarante. Eles começaram? Eles começaram. Isso por volta de que ano? 1880. 1880? Eram descendentes de pessoas que vieram colonizar também da região de Porto Alegre, de Lages, São Paulo, a região hoje de Passo Fundo. E eles, sendo os filhos mais velhos, saíram em busca de suas vidas para governar sua própria existência e vieram para a região onde hoje, para o Rio Bonito, famoso Rio Bonito. Rio Bonito. Onde hoje a gente permanece com a história viva. E a estrada ali é a mesma daquela época? Não, mas os acessos, na verdade, né? Os acessos mudaram. Hoje, estradas boas, naquele tempo eram picadas. E eu recordo de histórias que a primeira estrada que eles usavam para ir até Passo Fundo, comprar o salo, comprar coisas que não tinha na colônia,
era um carreiro de porco do mato. Tá Um louco. carreiro de porco do mato, que os porcos vinham ali do lado que hoje é Charrua, Souza Ramos, e subiam, atravessavam o rio e subiam pro lado, hoje seria a comunidade Peolo Queimado, né, de Sertão, e seguiam até sair em Coxilha. Então contavam que era um carreiro que tinha de porcos do mato. Então aquela 135 ali, a RS nem existia. O RS não é recente, né? É nova, Sim. né? Se for ver em relação à história, ela é uma criança, uma né? criança, justamente. Então o pessoal ia do Rio Bonito ali até Passo Fundo, Até dá Passo 40 Fundo, quilômetros mais ou menos. Justamente, era a cavalo ou carroça. Pela picada. Pela picada. Depois, sério, foi aberto. Mas no começo eu recordo que eles falavam, os avós contavam em tudo que iam poucas pessoas a cavalo, 2 ou 3, que também não tinha grande população. Então era algo que era assim a sobrevivência deles. E pra cá não existia nada. Aqui Pra Erechim, cá não existia Getúlio nada, pra Vargas. esse lado ainda não. Caraca. Havia meu. assentamentos de pessoas que viviam no entorno também, que contavam de uma vez que deu uma epidemia e acabaram muita gente morrendo. Incluindo, acontecia de os urubus, os corvos, comerem as pessoas. Porque não havia Não tinha quem cemitério? sepultasse. Eles Cara. morriam uma família inteira. Então eu recordo de ouvir essas histórias também dos meus avós, que com certeza ouviram dos avós deles. Claro. E Então- não lembra o que era que deu? Ai, não recordo qual seria, mas eles falavam que deu uma doença, uma epidemia, como eles falavam. E o que mais tinha, além de fotos, o que tinha nessa área que tu herdou nesse artefato preservado que tu herdou? Havia então a arca dela, uma arca, né, um baú de madeira. Não sei a idade, mas antigamente era comum a noiva, quando fazia um enxoval, ter um baú, talvez, não, uma hipótese que seja o baú dela mesmo. Uhum. Fotos, alguns documentos escritos por ela. Escrito. Ela fez muito bonito, ela escreveu quando casou, quando nasceu cada filho, terminou com verso. Então é um que a gente tem muito gosto, aquele Que legal. artefato tão simples, tão singelo, um pedaço de papel, escrito a caneta de penas, de tinteiro, e mantém até hoje. Que legal. O original, temos o original mantido. O original. O E original. ela escrevia em português ou... Português. Ela era Língua portuguesa. descendência portuguesa. Descendência portuguesa. E aí tu também preserva essa história de portuguesa, né? Porque lembra que a nossa região aqui, você ouve falar bastante de colonização italiana, alemã, polonesa, mas portuguesa a gente não ouve falar tanto, né? Justamente a etnia portuguesa foi a primeira a colonizar a nossa região, depois do litoral, que Sim. primeiros assentamentos primeiros eram no litoral, e com o tempo foram chegando para os sertões do Brasil. E nisso também teve a mistura com a cultura indígena, o que é algo enriquecedor, porque no DNA do povo brasileiro é o É povo indígena, português, né? indígena, e depois o africano. Então é algo muito rico tu trabalhar com essa cultura. Tu conhece tanta coisa, é fascinante, é muito, muito bom. Não tem palavras para poder expressar o quão bom é tu saber que tu faz parte da história. Tu é uma remanescência da história viva. Uhum. E estar há 144 anos no mesmo lugar, manter coisas, pisar em lugares que teus antepassados pisaram, beber da mesma água que eles beberam, como a gente disse, que a mesma fonte existe até hoje. Então é algo que é indescritível, não tem palavra para dizer o quão bom é. Tchê, eu acho isso maravilhoso porque eu não vejo isso, sabe? Eu não vejo essa preservação aqui da nossa região. Eu até acho que a tua família é uma das poucas que preservou tanto tempo no mesmo lugar. Eu creio também, não tenho conhecimento de outra. Olha, no máximo 2 gerações ali no mesmo lugar, 3, assim, estourando, né? É claro, né? Tudo mudou, não é a mesma coisa, Sim, não é a mesma claro. casa, não é... Não, evoluiu, né? Evoluiu. A propriedade agora é menor, porque teve as heranças, divisão dos filhos, nos antepassados, as famílias eram grandes. Sim. Mas o que coube a minha avó, que é a herdeira principal, ainda faz parte da família. E hoje eu que sou encarregado, com a ajuda dos meus pais, claro, não posso Sim. esquecer jamais, de dar continuidade a esse legado.
Não, eu vi que o teu pai ali é um jovem senhor, né? Eu vi, tu postou uma foto esses dias dele trocando um telhado ali. Com 70 anos é um jovem senhor. Um jovem senhor. Não dá pra acreditar tudo que ele faz, saúde maravilhosa. Por isso ele sempre diz que a gente não pode parar de trabalhar. Uhum. Trabalhar é morrer. Não trabalhar em excesso e tudo, mas manter-se sempre Ativo. Sempre ativo. Mas e a pergunta que não quer calar, Gustavo, como que foi essa tua ideia de criar uma página, um Instagram da Quinta do Amarante pra mostrar ao público essa tua história? Que eu achei espetacular o teu Instagram. Até vou deixar o link do Instagram dele aqui pra vocês seguirem ele lá. Então, eu sempre gostei, como eu falei, pesquisar história e convivi, soube muita coisa. De início eu não escrevia. E acabou que teve coisas que eu acabei esquecendo. Meus avós, eles recitavam muitas cantigas. Até tinha uma cantiga que o meu avô sempre cantava quando a gente ia ordenhar as cabras. Eu só consigo lembrar o começo, que ele dizia: cabra mansa dá leite, é brava quando quer. O resto eu não consigo lembrar. Era mais 2 frases. E então eu não anotava. Depois, com o tempo, comecei a anotar para manter registrado e pesquisar mais também para além do seio familiar. Mas de primos, de vizinhos, de envolver a comunidade no geral. Então eu era uma pessoa hoje... Quem me conhece não dá para dizer que eu sou mesmo o Gustavo de 5 anos atrás. Eu era muito retraído, muito tímido. Não digo tímido, porque falar sempre fui falante. Mas eu não gostava de me expor. Eu gostava sempre, como dizia, eu queria ser como a raiz da árvore. É essencial para a vida, mas está escondido. Tá escondido. E então, um tempo lá nas minhas lides, eu tenho os meus animais e tal, eu acabei me desequilibrando, caí. Nem cheguei a cair, na verdade. Dei de ombros numa parede, deslocou meu ombro direito. E naqueles mesmos dias a minha irmã veio visitar. Minha irmã que mora fora da propriedade e tal. E ela insistia muito pra mim fazer um Instagram. E eu não queria, porque eu não tinha redes sociais. Até então tu não tinha rede social? Eu não tinha redes sociais. Caraca. Só o WhatsApp pra conversar com o pessoal mais chegado, né? Então a minha irmã me convenceu tanto, ficou lá. E chateou-me tanto o juízo até que eu cedi por cansaço. Eu disse: minha irmã, tu faças o que tu quiser, não me deixa em paz. E ela fez o Instagram. E eu comecei... Pessoal. E eu comecei a postar algumas fotos do meu dia a dia. E o que eu fazia, a foto da cascata, a nossa cascata, que tem um amor muito grande pelo Rio Bonito, nossa. E começou a atrair as pessoas. E também seguidores portugueses, de Portugal. Que legal, cara. De início, se eu não me engano, teve mais interação com portugueses do que com próprias pessoas aqui da região. Então, fui conversando com pessoas, trocando contatos e aumentando minha pesquisa por um gosto próprio nessa questão portuguesa. Para saber o que a gente herdou de lá, que a gente mantém na colônia ainda, e o que ficou lá nas aldeias e áreas mais remotas. Uhum. Então, eu achei algo muito interessante, esse câmbio de conhecimento. Muitos portugueses me ajudam nesse meu trabalho. Que legal, cara. Até eu não vou citar nomes aqui para não esquecer de ninguém, mas todo mundo sabe aí, eu agradeço muito. Sou muito, muito grato pelo auxílio nessas pesquisas. Então, foi assim que começou, através de um tombo, que eu fiz um Instagram para passar o tempo. Minha irmã fez até, porque eu não queria. Sim. E fui postando e divulgando, e o pessoal foi gostando. E com o tempo também a região começou a fomentar o turismo rural. Então eu vi que é uma ferramenta de poder partilhar e manter viva também essa história, essa herança através do turismo. É uma forma de poder divulgar. E a gente valorizar o que tem na nossa região. Que às vezes tu vai pensar um lugar mais longe para ver e tal, mas tem tanta coisa boa na nossa região para ser descoberta. Tem, cara, tem. Nossa região, ela é maravilhosa, né? É maravilhosa. Você encontra vales, encontra picos, encontra... O que você sai daqui pra ver lá na serra, você encontra no interior. Para além da beleza cênica, a própria história, a nossa região tem a questão portuguesa, italiana, polonesa, afrodescendente, indígena, é uma cultura muito rica, onde aqui misturou tudo. E é isso que torna... É a essência do Brasil, né? É verdade. A diversidade. E aí você criou o Instagram daí pessoal, e aí depois criou o teu Instagram da tua... Da projeto da Quinta do Amarante. Daqui do Amarante. Partilhando daí mais o meu dia a dia. Até então eu não partilhava o meu dia a dia, o que eu fazia, meus projetos. Partilhava fotos aleatórias. Lá dos animais, ou da natureza, ou da cascata e tal e tal. Depois, com o tempo, fui vendo que eu podia partilhar a minha forma de ver o mundo.
E eu achei legal que você falou que fez o câmbio cultural, né? E algumas coisas são da tua chácara, tua fazenda ali, são parecidas com o que há em Portugal. Assim, com as tradições do interior. Pode relatar para nós o que é parecido com... A questão de orações. Uhum. Orações para quando tem o quebranto, a erisipela, quando se amassa o pão, se põe para cozer no forno. Então essas coisas eram mantidas. E lá ainda há esse uso, por mais que remoto, porque o interior de Portugal também está se esvaziando, assim como o nosso. Sim. Na questão ali da colônia, nesse lugar que hoje a gente vive hoje, comunidade São Judas, Tadeu do lado de Sertão, comunidade São Pedro do lado de Getúlio. Não existia isso, era Rio Bonito. Tudo Rio Bonito? Tudo Rio Bonito. Apenas a Capela de Fátima, que foi feita por uma senhora, a Dona Conceição, do Prado, também descendente de portugueses, há cento e algum... Logo depois que apareceu a Nossa Senhora de Fátima. Ela apareceu em 1914 ou 17, já não recordo. Então foi logo naquele tempo. E ali éramos 15 famílias. Até os anos 70. Hoje somos 3 famílias. Totalizando 7 pessoas. 6 entre 60 e 70 anos e um jovem que sou eu. Então a mocidade acabou, as pessoas foram embora. Claro, vão buscar novos caminhos, porque o tempo é isso, é de passo a passo. Não se pode viver, claro, como há 140 anos. Mas acabou esvaziando a colônia. E hoje isso é algo que é até triste, porque é vazio. Uhum. Então Tem mais nada. não tem mais nada. E aí preservou, vocês conseguiram preservar bastante. Bastante, justamente. E mantemos viva essa história também, como eu falei, da Capela de Fátima. Gente também, mais alguns vizinhos que ajudam a cuidar. E hoje tem essa fronteira, né? Com o Rio Bonito é a mesma fronteira entre Sertão e Getúlio. Mas para nós nunca teve essa fronteira. Uhum. Porque há pessoas ali que tinham propriedades aqui e acolá. Ali divide Sertão e Getúlio. Divide Sertão e Getúlio. Se não tinha propriedade, a gente tem laço de sangue. A gente é parente com os de lá, com os de cá. E era impossível tu não ter aquela... Não é nossa... Para nós não é uma fronteira, para nós é... Claro. É só um símbolo. Mas a gente mantém essa relação muito linda com o rio também. Meu projeto visa proteger o rio. E também divulgar isso. Eu tenho um projeto de restauração de mata ciliar. Eu chamo de Várzeas Verdes. Que eu já plantei a volta de 600 árvores. Nossa. E não pretendo parar tão logo. Então, estou restaurando uma boa parcela. A parcela da margem do rio que cabe à nossa propriedade, né? Claro, claro. Que cada um, como eu digo, se cada um fizesse a sua parte, tudo seria mais fácil, né? Nisso da restauração. Que eu já vejo que a gente está numa altura que é bom esse pensamento do restaurar. Não só preservar, mas repor mais áreas verdes e tudo. Porque, como eu digo, às vezes a questão herança, tu receber os teus antepassados. Tu pensa, digamos que um prédio, uma coisa, um imóvel, uma casa, mas a natureza é uma herança. Que a gente vai deixar para as outras gerações que vêm depois. E essa é a certeza da herança, né? Essa é a certeza da herança, justamente. Um prédio pode não... Se vier uma briga judicial e ninguém habitar, né? Agora a natureza tu vai usar dela. Às vezes tu vai pensa precisar dela. Uma construção, uma casa centenária de 100 e poucos anos, um patrimônio. Mas a natureza, quantos anos tem? Tá louco, Como eu falei, a gente não vive na mesma casa. Já passamos 4 ou 5 casas na propriedade. Mas o local, e nem o local onde era a mesma casa a gente vive. Eu fui o primeiro que nasci onde a gente está agora. Uma casa mais moderna, mais. Até o meu pai, ele nasceu do lado da cascata. Ou seja, a cascata era no quintal deles. Caraca, meu. Eles moravam numa casa que eles moravam em cima, os quartos, e embaixo o porão era como se fosse dividido em 3 partes. Uma parte era cozinha e 2 ficavam gado. Então as vacas e as ovelhas dormiam embaixo, tudo junto. Pro bafo dos animais esquentar a casa também. Olha só. Então, embaixo você ordenhava os animais e tudo mais. E tinha essa vivência. No inverno. Muito frio, muito frio. Muito frio. Mais aragem que vinha do rio, tudo fechado de mato. Tudo fechado de mato. É lindo. Umidade. Como Hoje a gente usa o mais termo, aberto hoje. Usa o termo limpo, mas não é sujeira também o mato, né? Então, hoje já é mais aberto, as terras foram exploradas. Sim. Em 100 e poucos anos. Não só a nossa propriedade, mas como todas, né? Sim. Cara, e tem algum traço da primeira casa perto lá do rio ou não tem nem um tijolinho, nada? Eu cheguei a conhecer os cepos da casa. Não tá mais lá. Não tá mais, porque ele apodreceu com o tempo. Eles não foram... não foram desmanchados. Eu falei tijolinho, mas na época não era madeira. Era né? madeira.
Ou então pedras, na fundação e um pouco de pedra. Claro. Pra depois fechar as beirais e o gado entrar E embaixo. chega a tem taipa de pedra na tua Tem propriedade? algumas remanescências também. Daquela época? Não, mais recente. Porque, É mais recente. Porque no tempo dos antigos foi mais explorada a madeira, que era retirada das árvores para poder ocupar. Que legal, Tanto cara. que de início, até onde eu tô reflorestando o campo da várzea, que a gente chamava, era onde eles plantavam as terras de pão, era onde tinha comida, era só lá, que era a várzea do rio. O resto era tudo mato, Uhum. usado para pastorícia, para criação do gado. Os animais ficavam soltos durante o dia, só regressavam à noite para a estrebaria, que era embaixo da casa. Como o meu pai conta, eles chegavam da lavoura, estacionavam a carroça, os arados de boi e tudo, iam fazer a merenda, iam no rio tomar banho na cascata e depois faziam a merenda ali fora. Que legal. Que a gente tem hoje mantida essa área cercada como um memorial. Ah, é cercada essa É área? cercada, é um marco simbólico a gente tem lá. Ali é outro mundo, eu sempre digo. Passou daquela cerca pra frente é outro mundo. Porque quando eu era criança eu ia lá brincar. Aí minha avó contava como ela brincava e tal, e tal, e tal. E eu ia lá, parece que eu chegava lá, eu via tudo o que tinha. A casa, onde ficava o forno, onde ficava... Parece que eu via tudo. Então, pra mim, era o meu lugar de brincadeira. E hoje tá preservado. Hoje é preservado, é meu lugar de memória. Que eu partilho com quem vem visitar. Que legal. Que as pessoas cara. querem vir conhecer. Às vezes, claro, tem aquela ideia, as pessoas... tem um rio, tem uma cascata, é lugar pra fazer piquenique, pra Sim, ir tomar sim. banho, pra ir pescar. Não é isso a nossa essência. A nossa essência não é lazer, mas é mostrar aquela parte histórica, a pessoa se imergir num lugar onde tantas pessoas passaram. Sabe, e a gente não consegue nem imaginar, por mais que você tenha convivido com os seus avós tenham convivido com os pais deles, E os e avós os avós deles, então a gente não consegue imaginar como era na época. Porque naquela época tu não tinha, era uma dificuldade na locomoção, tu não justamente. tinha o acesso à alimentação que tu tem hoje, tu não tinha energia elétrica. Provavelmente na época do teu tataravô, ele não tinha energia elétrica Nem naquela do meu região. bisavô. nem Meu do bisavô não chegou com isso energia. Ou seja, não tinha geladeira, né? Nada. Então a carne, ou você consumia, ou tu achava uma maneira de preservar essa carne, Era né? usada salgar Salgava. e guardavam nas salgadeiras, que eles chamavam. Ou também a carne do porco defumava-se. Não se fazia o salame. Não fazia salame? Porque a questão... O salame se usa as tripas. Aham. Naquela altura não tinha como comprar tripa. Então teria que usar o que o animal tinha. Até hoje a gente tem lá na cascata, uma cascata menor assim ao lado. A gente chama bica das tripas o nome dela. Porque é ali que se lavava as tripas, quando matava os porcos e o Cara, é muito massa a história, boi. né, meu? Até hoje tem essa história que a gente mantém viva, ali era onde se lavava. Então eles abatiam ali os animais no dia da matança, como eles chamavam. Que não se usava o termo abater, né? Era mesmo matar que eles chamavam. Sim. E então iam lá limpavam a bexiga, o estômago do porco, do boi, a bexiga do porco, os intestinos, para depois fazer os enchidos de sangue e de carne. O que não dava para encher nas tripas era secado e feito em forma de presunto. Defumada a carne. Eu não cheguei a conhecer isso, mas eu recordo do meu avô, da irmã dele, que todo ano ela tem três irmãs vivas ainda, tem uma que vem todo ano para cá. Então ela sempre partilha muito. Que ela, como conviveu, ela era mais novinha, ela ficou mais com a avó dela, conviveu mais com a avó dela. Mas ela ali. tem a recordação? Sim, e o meu avô era maior, ele acompanhava o avô no trabalho, então eles cada qual absorveu um pouco de conhecimento. E eu tive a rica sorte de conseguir conviver com os dois, tanto com meu avô como a minha tia-avó. Então consegui absorver muita coisa. E muitas das tradições ela que me passou também. No que as tradições de São João, eles iam tomar um banho antes do sol nascer no rio. Porque dizia que a água era benta. O rio ali é o ponto-chave, né? Ponto, é nossa o alma. ponto-chave, né? Eles iam tomar um banho do rio, porque a água era benta e trazia beleza. E à meia-noite olhava-se o reflexo na água. Se teu reflexo aparecia, tu vivia até o próximo São João. Caso contrário, não. E há relatos de jovens que... Quem ia fazer era jovens que gostam de flertar com esse tipo de magia, usar esse termo. E um irmão dela não apareceu. E ele morreu em abril do outro ano. Que bárbaro. Ele não chegou no próximo São João. É uma superstição, né? Uma superstição. E a questão da fogueira, de partir os ovos para ver o futuro num copo d'água. Então tem essa muita relação do fogo com a água também na noite de São João. Que hoje a gente vê o São João totalmente diferente, né? Não, hoje o do São que João... foi antigamente.
Então é algo que a gente tenta manter também até hoje. Eu, pra te falar a verdade, eu nem sei como o São João era comemorado antigamente. Real, né? O primeiro contato que eu tô tendo é agora, de como o São João era comemorado antigamente. Porque como eu não tive essa vivência com os meus avós, não tenho essa memória, porque não tive o contato, né? E meu pai também não... A família do meu pai não era de fazer esse tipo de atividade, de comemorar e tal. Eram mais laborais, assim. Uhum. Trabalhavam, subsistência e dormiam. Não tinham muitas essas... Tanto que até a gente conversando, quando a gente começou a conversar, conhecer um trabalho um do outro, que a gente pode até ser parente. Uhum. Por essa questão da família Assunção. Sim, E essa família todo ano fazia um São João, uma comemoração de São João. olha só. Então assavam, sei lá, a carne do borrego e tinha aquela comemoração. E um ano, tava quase tudo arranjado pra festa e um dos filhos foi, irmão dos nossos bisavós, foi morto. E nunca mais eles fizeram São João. Caramba, foi ali que acabou. Foi ali que acabou. Lembra o nome desse que foi morto? Sebastião. Sebastião. Ele é um jovem, 20 e pouquinhos anos, acabou sendo morto e que acontecia muito dessas fatalidades no tempo da colônia, Sim. há 100 e tais anos atrás, de alguma rixa, alguma briga, acabar em morte. E naquela época não existia um controle Justamente. estatal, né? Exatamente. Ali era longe de tudo, né? Era longe de tudo, era um mundo, É um mundo à parte, mundo né? à parte. Então, depois daquela morte, não se fez mais a festa de São João. Acabou. Isso se comentava na família, até com tios mais antigos. E eu, claro, sempre fui aquela criança, sempre de olho, de ouvido na conversa dos grandes. Sempre pra tentar absorver o máximo. E acabou que a festa acabou ali. Caraca, meu. Uhum. Tu não lembra do tal de Livino? Ah, não vou recordar. Não. É tanto nome, a família é muito Que era grande. um tio do meu pai, esse Livino aí. Também era um cara que era conhecido como um brigador da região de Sertão, é. Sério? Que Aquele que ele fala assim. que ele fala que era era danado o Nisso tio e nas do tais meu pai, né? carreiras, das raias de cavalo. Isso, Havia muita briga também. As apostas Esse por mesmo, corredores. esse é só pra brigar. Só pra brigar. E tem muita, a nossa localidade tem muita história. Tem. Nessa questão de festas, o costume das cantigas de reis no mês de janeiro. Quando se comera reis, saía de casa em casa cantar os reis. Então isso é coisa que já não existe. Não, eu nem sabia. Justamente, então a questão de pedir o ano novo com as crianças indo de porta em porta também já não existe. O Serão também acabou, Os né? serões, Os os serões, serões. exatamente. Cara, eu peguei... Eu o fui final fazer esses dias no do Serão. vizinho do outro lado do rio. Fui à noite e voltei, e fui andando a pé, noite escura, voltando com a luz da lanterna do celular. Um pouco mais moderno o serão, mas foi algo muito legal. Não era com lampião. Não era com lampião. Eu peguei o final do Serão, cara, que eu lembro que nas nossas famílias ali, quando eu era criança, se visitavam, assim, na cidade, né? Mas se visitavam. Pegava uma vez por semana, se reunia todo mundo numa casa X. Rezavam o terço e Rezavam jogavam o terço, e tudo mais. fazia a janta lá, tipo um pão com chimia. Era hoje falar do café colonial. Café né? colonial. Era Justamente. exatamente o Café café colonial e troca de conversa. Que eram os doces de fruta, Aham. o pão, o salame, o queijo e o vinho. Exatamente. Vinho. Ou aguardente. É. Então isso Exatamente. que fazia... E cara, hoje acabou isso aí, né? Era até algo muito bonito ser Era feito. legal. Eu sempre comento Recriar com a V, né? essa tradição. Eu sempre comento com a V que podia ter certeza, tipo, numa sexta ou num sábado, ia todo mundo numa casa, sabe? Tinha todos os meus tios vivos ainda, né? Hoje estão todos vivos, mas algumas das minhas tias faleceram. Mas eu ia todos numa casa. Todos que moravam aqui em Getúlio iam todos numa casa. E aí a gente conversava, eu com meus primos a gente brincava. Jogava-se as cartas também. Cara, muito legal. Até tem uma história que num desses jogos, lá entre meu pai e os tios dele e os irmãos dele, acabaram brigando por... Não sei lá quem que roubou quem no jogo. A minha avó simplesmente acartou o baralho Acabou o jogo. no fogo. Nunca mais ninguém jogou baralho. E é Justamente jogou baralho no fogo, acabou a briga na hora. Agora que você relatou essa história, é legal, porque eu lembro que o meu pai fala que a matriarca, que seria a minha avó, ela era muito respeitada. Sim. Ninguém botava a mão. Se ela falava, ó, X aqui, ó, o cara de barba na cara, abaixava a orelhinha e deu. Justamente, a mulher era muito respeitada. Ela é muito respeitada, cara. O que tá falado, falou. Não tem... Era a que mais carregava o carrego nas costas. É. Porque trabalhava tanto na colônia, na lavoura, no campo, quanto em casa. Em casa. E para manter a regra dos filhos. E a questão da minha avó, uma pessoa que sempre admirei, comecei a admirar mais depois que ela faleceu. Quando eu comecei a crescer e comecei a ver o ponto de vista de adulto. Uhum. Até então eu achava ela chata, brava e rígida e tudo.
Mas hoje eu vejo que ela era que mantinha tudo na linha. E hoje eu noto, até brigam que eles me chamam de avó Maria. Dizem que eu sou muito parecido de personalidade com ela. Mas hoje eu vejo o que ela passava. Essa A sua, questão do trabalho, desse compromisso, né? Em Sim. manter tudo na... essa sua avó era portuguesa. A minha avó é de origem portuguesa, né? Luso-brasileira, como a gente diz, né? Luso-brasileira. Já descendente de portugueses. E ela... Meus bisavós, eu achei muito bonito, tanto na geração dos meus bisavós quanto dos meus avós. Eles deram estudo pros filhos. Quando a minha avó era a mais nova da família. A única menina, os outros eram homens. Quando chegou a altura dela estudar, ela foi... O pai comprou uma casa na cidade e foram morar na cidade para ela estudar. Foi morar ela, a mãe e o pai. Os rapazes ficaram cuidando da colônia, o gado e tudo mais. Porém, ela não conseguiu concluir o estudo. Foram alguns meses porque os rapazes não cuidavam bem. E naquele tempo, se tu não tinha uma boa colheita, tu passava fome. Passava fome. Então, ela tiveram que regressar. Mas ela chegou a estudar no colégio interno, colégio de freiras, como falava na época. Então, ela até lecionou. Só que ela era uma mulher que ela não gostava de milindres, era uma mulher prática. Ela trabalhava no campo. Com os animais, com o arado, com as lavradas, com as colheitas, ela gostava desse universo. Ela não era muito dada a milindres como artesanato, Sim. Serviço mais manual, serviço assim. doméstico, ela Sim. detestava a limpeza da casa, fazer o pão, ela não gostava disso. Ela gostava do trabalho mais Braçal, pesado. Ela gostava do trabalho pesado, era com ela, não tinha muito milindre. Conheço alguém assim. Eu também conheço alguém assim, minha mãe. Cara, minha mãe, ela é exata. Casa, agora, Decifrou. Eram mulheres de decifrou minha fibra. mãe. Fibra, fala velho. pra Fibra. cortar uma lenha, fala pra plantar um feijão pra lavrar. Não, e coloca. Eu, no caso, eu tenho 34 anos. Ela me coloca no bolso umas 4 vezes. Justamente. Sabe? Eu não aguento o que minha mãe aguenta com 5. A minha mãe tem quase 60 anos. E eu não aguento trabalhar o que É minha mãe como trabalha. meu pai Não já, vem a aguento. genética na família, não Eu adianta. não aguento, cara. Nem a pau. Então, daí, o meu avô também, ele sempre se queixava que ele não ganhou estudo. Porém, segundo essa minha tia-avó, né, dizia que ele que fugia da escola, bonito. Não ganhou porque não quis. É, não ganhou porque não quis, porque as irmãs do meu avô são 3 professoras. Uma casou, não quis estudar. 2 professoras e o tio mais velho também casou. O tio mais novo morreu. E acabou meu avô, ele disse que nunca teve estudo para ir guardar as vacas. Que ele que guardava as vacas durante o dia. Aham. O gado ficava solto, ele acompanhava, Fazia a coleta. só regressava de noite. Fazia o pastoreio dos animais. Sim. Então, ele dizia que não teve oportunidade de escola, mas a minha tia-avó conta que teve sim, mas ele que... E eles estudavam onde ali na região? A minha avó estudou em Sertão, no colégio Pio X, que hoje existe até hoje, São João Antônio de Col. Mas é em Sertão mesmo? Sertão. Tem mais de 100 anos aquele colégio. Nossa, antigo. E o meu avô, quando ele morava próximo de Erechim, porque o meu bisavô, do lado do meu avô, ele era agrimensor. Uhum. Trabalhava na Comissão de Terras de Erechim. Então eles moravam conforme iam medindo as colônias, eles iam mudando de lugar. Que legal. Tanto que quando acabou as colônias de medir aqui, o meu avô já estava casado. Porém, o pai dele migrou para o Paraná, para medir as colônias do oeste paranense. Lá, se eu não me engano, ele lidou mais com loteamento de cidade. Mas ele mediu as terras lá. Então foi embora com tudo. A mulher, filhos, as vacas, a mula, Não, foi todo mundo. tudo embora. Como eles falam, a minha tia sempre fala, a única coisa que ficou foi a canga. Porque eles não iam mais lidar com boi. Eles não trabalhavam na agricultura. Eles trabalhavam agricultura e subsistência. Tinha junto de boi, a canga, para lavrar, Sim, para comer. sim. Mas a profissão dele não era para isso. Medir terra. Então, medir terra. Como ele foi mais para a cidade, então ele já não ia precisar mais. A única coisa que ficou foi a canga. Canga e a carroça, ela fala. Que barulho. O resto foi tudo. Desde galinhas e tudo. É, na época quando migrava full, né? Levava tudo o que havia. Então, o meu avô, daí como eu já estava casado, ficou aqui e foi morar onde minha avó vive até hoje. Onde eles construíram a família deles também. E a gente hoje é o fruto disso. É o preservador do local. E o né? meu avô, os avós também quiseram dar estudo para os filhos. Tanto que a primeira escola na colônia era na propriedade vizinha, onde tinha um moinho. Como é que é o nome? Aquela escolinha eu não tenho... Não tem ideia de registro. nome que não tem registro. Onde a minha avó até lecionou. Mas a família que era proprietária ali não queria mais escola ali. Então o meu avô disse, meus filhos vão ter estudo. Trouxe a escola para a propriedade nossa. Então ele doou o lugar para fazer a escola. Doou o espaço, na verdade. Sim, a terra, no Deixou- caso. É. Não, nem a terra, Nem a porque terra. a terra continua da dele. Mas ele deixou colocarem ali escola. Já que a outra propriedade não quis. Sim. E eu creio que a escola foi feita ali pelo fluxo de pessoas. Pelo aquele caminho que vinha no moinho,
Uhum. E ia até na Capela de Fátima, porque ali não tinha outra capela. Ali foi a primeira expressão religiosa. E depois tinha a ponte que passava para Vinha Getúlio. Então, todas daquelas colônias lá do Paiol Queimado, das comunidades hoje, São Sebastião, Consoladora, todos vinham moer ali os cereais. Então, creio Consoladora eu que também? também. Bom Jesus? Bom Jesus, todas aquelas pessoal daquele lado. Não existia São Sebastião na época, não existia... O meu avô que viu construir a igreja de Bom Jesus. Bom Jesus foi o meu avô que viu construir. Ele conta sempre. Que eles chamavam de Bom Jesus de Iguape. Porque essa imagem de Bom Jesus de Iguape era uma imagem trazida de Bom Jesus de Portugal para o Brasil. E naufragou a caravela lá, o barco. Uhum. E 2 indígenas tiraram a imagem e trouxeram para a praia. E puseram na virada pro lado, com o rosto pro lado da terra. E diz que quando regressaram para mostrar para alguém a imagem, ela tá virada de costas. Dizem que foi um milagre que a imagem se virou. Uma história muito antiga que Uhum. Essa não foi meu avô que me contou, eu que fui atrás para saber o que é esse Bom Jesus de Iguape. Então, aí que fiquei sabendo. Mas voltando então ao assunto da escola, o meu avô deixou fazer ali a escola, onde meus pais estudaram, trouxeram uma professora, a professora morava com a família. Caraca, meu. Nunca meu avô cobrou nada por ter professora junto. Então moravam ali meus avós, meu pai e os irmãos, e morava a professora. Então essa escola se chamava São João de Deus. Cara. E a professora dava as aulas pra toda a comunidade ali. Toda a comunidade. Que legal, cara. Aula multisseriada. Sim. A minha mãe, que é da propriedade vizinha, Nossa, atravessava cara. ali, sempre vinha estudar, e todo mundo. Meu pai que brinca sempre que ele nunca pôde aprontar na escola, porque era tão perto de casa. Não dá pra fugir. Então a minha avó sempre esperava com água quente para as crianças lavarem seus pés e batata, às vezes, assada no borralho, que se dizia, onde tinha o lume lá, o fogo de chão. Tinha um ambiente lá com... Ela assava batatas, pinhões, agora nessa época do inverno, para as crianças ter o que comer, porque elas passaram muita fome. Era o lanche da escola. O lanche da escola. Eles passavam muita fome. A mãe contava que até a professora às vezes cozia pão e trazia pão para as crianças comer. Porque era Mas muita porque fome. as famílias não tinham condições ou porque As era... famílias não tinham condições. Pensa, minha mãe tinha 14 irmãos. Nossa. Viviam a comer polenta. Apenas 14 polenta, irmãos. 14. É, a família do meu pai é 10, daquela região ali. Então, São 10. justamente. É enorme as famílias, né? Então, E a minha outra família daí, da irmã do meu pai, são 16. 16. Da irmã do meu pai. E havia muitas famílias grandes assim. Então, ali que foi a primeira escola, até a 4ª classe, então. Isso usou-se durante um tempo, até que abriu a escola Linha Seco. Sim. Que existe até hoje, onde eu estudei, minha irmã estudou. Linha Seco. E funciona até hoje. Então, é uma Hoje, escola tá funcionando hoje. uma escola muito boa, uma estrutura ótima. E o primeiro embrião foi aquela na nossa propriedade. E tem alguma coisa, algum traço lá ainda dessa escola? ou não? Depois que a escola fechou, o meu avô comprou o prédio e usava como armazém. Aí quando meus pais casaram, foram morar junto com a família, mas a minha avó não era de fácil convivência. Então resolveram ir morar na escolinha. E eu morei na escola até meus 11 anos. Que massa! Literalmente, quando a gente saiu da escola, praticamente Caiu. caiu um pedaço do telhado. Mas tá lá ainda hoje. Não, a gente desmontou ela para usar a madeira, onde a gente constrói hoje, tem a estrebaria, os paióis, Sim. as palheiras onde guarda o feno, e se nota lá toda a madeira de encaixe, onde não havia prego, era encaixe de madeira. Era encaixado. Encaixado, E madeira quem que fazia essas madeiras na época? Os colonos, Eles mesmos os faziam? próprios colonos. Cara, tu vê que a engenharia que eles pegaram, né? De fazer isso aí, alguém passou pra eles, né? Justamente, traziam e a sobrevivência também. Como a gente fala, eu falo muito do rio, mas o rio deu muita comida. Eles pescavam os peixes, limpavam, secavam o solo, faziam os bacalhau, espetavam todos num arame muito comprido e ficava igual a bandeirinha de São João. Meu pai volta e meia ele fazia, eu recordo quando era mais pequeno. E depois comiam aquele peixe salgado. Dessalgavam ele e faziam os cozidos. Pra Caramba. comer com broa, pra comer com
com as papas de milho, polenta, Sim, que na sim. época, como os antigos falavam, não tinha nem moinho no início. Então o milho era moído manualmente. E não era feita polenta, como faz o italiano, né? Mas Sim. eram papas de milho. E caça, eles chegavam a caçar alguns animais ali? Sim, ó, os porcos bravos, né? Javali, no caso? Ou não é javali Nem na era época, javali, né? acho que era o cateto, Cateto? o queixada, as perdizes, então viviam do que comiam. Que loucura. Veados e tudo, tatu e... Você imagina, né? É uma caça pra subsistência, né? Para subsistência, exatamente. Porque mesmo eles passando tudo isso ali, meus tataravós, eles eram de famílias que tinham mais posses. Posses, assim, Sim, eram, grandes pra época. eram bem de vidas, né? Muito bem de Em relação ao... Em relação a eles. Só que foram desbravar uma outra realidade. Então é algo... Às vezes a gente para e pensa. Era uma luta todo dia para sobreviver. Uma Não, sobrevivência. é sobrevivência, Não né? tem nem noção. Não A tem gente noção, não tem não tem noção. noção, não tem noção. O frio, o medo... Cara, não é tu abrir a geladeira e tá um iogurte ali, né? É tu comer hoje e Se amanhã... tu quiser- Pra esquentar. É, e Se amanhã tu não sei se eu quisesse vou comer iogurte, amanhã. tinha que ir lá ordenhar a vaca, colocar dentro de um recipiente feito com corno, porque não tinha plástico, não tinha Porque barro. pra carne tem que ir lá matar o bicho. Exatamente, Cara, colocava que- e deixava azedar. E às vezes usava. Isso surgiu até lendas, anedotas, que diziam que colocaram leite pra coalhar e caiu um rato dentro. Be- E a pessoa retirou pra não perder a nata, lambeu o rato. Então eram anedotas que contavam, mas não que fosse verdade. Claro, claro. Vou dizer que isso quer dizer que é tão escasso e difícil na época Que às que vezes o teria que não- mínimo... Não poderia. Tu tem que preservar o mínimo. Porque o mínimo vai te fazer falta. Os grãos perdidos na lavoura de trigo ou de arroz, ou de. Os cachos de arroz ou de feijão era tudo catado um a um. Ah, não tinha Tudo perda, que né? se perdia, não podia. E quando acabava a colheita, não tinha mais o que fazer. Era até o próximo ano. E o inverno, cara? O Como é que inverno. esses caras passavam o inverno, velho? Eu recordo Porque naquela época o inverno devia ser muito mais rigoroso. muito mais rigoroso. Ainda o clima era mais estável do que é hoje. Havia né? mais neve e tudo. É, e os recursos. Os recursos mínimos. Zero, né? cara. O fogo para se aquecer. Roupa. E pouca. Eu recordo de histórias que eles andavam descalços, as pessoas. E pra aquecer os pés, colocavam onde estava uma vaca deitada. O calor da vaca, onde a vaca ficou, colocava os pés ali pra... Ou então dentro do rio mesmo, porque a água é mais quente do que a temperatura de fora. Então colocava os pés ali pra dar uma amenizada. Cara, e qual que era a expectativa de vida da época dessas pessoas? Olha, falava-se de 80 e poucos, meu bisavô viveu 81. Caramba, meu. E vivia bastante Eu tempo com esse... conheci tias do meu avô, que morreram com mais de 100 anos. Eu conheci 2 tias do meu avô. Caraca. E viviam nessas condições, né? Depois que casaram, vieram pra cidade, né? Menos. Não sofreram tanto. Mas os mais antigos Caraca, meu. viveram até bastante. Uma família É assim, bastante. longeva. É. Tá louco? Imagina, meu, tu viver nessa condição de frio, fome, escassez. Porque o mais tu tenha condições de terra, a escassez ela existe, Aquele né, tempo, meu? por isso que a terra não tinha valor, como tem hoje. Porque não tem como... Porque Tu não não, tinha como sobreviver. tu não trabalhava nela, Tu não né, meu? trabalhava e não tinha o que fazer. Que adianta tu ter 20 mil hectares... 20 mil hectares não se trabalhava. Tu nem caminha. Exatamente. Tanto que a gente vai ver a proporção da propriedade do meu tataravô abrangia desde o Rio Bonito, onde a gente vive, até o Rio Horácio. Esse Rio Horácio leva esse nome por causa dele, Horácio Assunção. É, Então, aquele perímetro ali dentro era era dele. dele. E é Da longe isso? família. Por hectares não sei dizer, mas quando começou a imigração italiana, começaram a vir os italianos, foram vendidos, a família foi vendendo, os descendentes, e migrando para o Paraná. Tanto que ficamos só nós. E um primo da minha avó, ficou a minha avó descendente no Rio Bonito, e um primo no Rio Horácio. Ah, os outros familiares teus estão todos no Paraná. A maior parte da família tem familiares que foram para Porto Alegre, tem familiares que eu nem conhecia, e através do Instagram, eu achei muita graça que eu achei uma foto de um casamento e postei a foto. Aham. Pensei, deve estar todo mundo já falecido. Falecido. Apareceu a noiva viva. Nem ela não tinha Aquela foto? aquela foto da noiva. Sim, apareceu a noiva. Te pediu a foto. E daí que a gente começou a trocar o contato, prima da minha avó. Que legal. E ia falando com algumas filhas, elas falaram... O avô sempre contava de ter nascido na costa do Rio Bonito. Que Que eles nem massa. imaginavam que era o Rio Bonito, Isso onde de ficaria. onde é que eles são? Porto Alegre. De Porto Alegre. Região de Porto Alegre. Nunca vieram pra cá. Nunca. Quer dizer, vieram pra região porque tem outros familiares na cidade. Mas jamais imaginavam que ali que foi onde a família... Tu vê, né, cara? É que não tem... os mais antigos vão falecendo e vai vindo essa nova geração, tipo, que nem... E vai se perdendo, meu. E é por isso que eu digo, se não preserva, 2 gerações
já Acaba era. perdendo. Acaba. Esquece, tu não lembra nem do nome. Exemplo, eu tive que pesquisar com o meu pai ali pra saber o nome dos meus bisavôs. Porque eu nem conheci meus bisavôs, não sei nem quem são. E eles tiveram uma história. E eu já sabia até os meus tataravós, então, por nomes dos Sim. meus avós me ensinaram. Com o tempo eu comecei a criar contato com outras pessoas, que eu descobri que são familiares também. E consegui chegar mais atrás ainda. Consegui fotos dos avós dos meus bisavós. Caramba! Então, algo muito legal isso. Tem lá na Sim, quinta tem essas tenho fotos. as fotos. Sim, sim. Então a gente expõe também para as pessoas ver. Claro, não as originais ficam guardadas num lugar seguro, bem protegido. As cópias? Mas cópias. Então a pessoa que vem visitar tem o acesso. É, porque tem até a questão da pessoa manusear a foto, Justamente. a gordura da pele, o Exatamente. sal ali. E também eu salvo esse trabalho do patrimônio etnográfico, Uhum. que é herdado da cultura portuguesa, tanto do continente quanto dos Açores, que eu sempre digo, a maior riqueza, creio que para nós, é a nossa língua. A língua portuguesa. Uhum. A maior riqueza que o Brasil herda. E também foi uma língua que permitiu juntar todas essas outras. Aqui na nossa região seria... Eu já ouvi quem usou o termo Torre de Babel. Uhum. Pela questão de poloneses, italianos, alemães. Foi a língua portuguesa que uniu também todo esse povo. Fez essa conexão, Fez né? essa conexão. Então eu acho muito válido. E eu mantenho alguns poemas da minha avó, ela escrevia poemas. Então eu mantenho alguns poemas lá dela também. Esse patrimônio das orações, das benzeduras, dos conjuros. Tá tudo contigo lá Tudo agora. comigo agora. Eu sinto muito não ter aprendido com uma prima da minha avó que sabia muito. Sim. Ela era uma benzedeira muito afamada. E o teu pai, ele fala o português, mesmo o português de Portugal ou... Na verdade, o que a gente herda são vocábulos, às vezes. Sim, expressões. Expressões daquele tempo. Tem palavras que já estão no desuso. Às vezes ele mesmo fala alguma palavra, eu digo, pai, o que tu falou? Porque eu quero anotar. Bah, esqueci. Ele já não lembra. E às vezes ele solta algum... Ele não lembra a tradução, no caso, né? Não lembra nem o que falou. Nem o que falou. Então, o meu avô falava mais coisas. E eu fui anotando. Ah, você anotou. Eu comecei a anotar. Comecei a anotar, ouvindo vizinhos também. Então, não só da família, como eu disse. Não deixei aquilo monopolizado. Ah, minha família não interessa a outra. Sim. Não, eu quero um coletivo. Claro. Porque a gente não é uma ilha. Não, e o que tu tem hoje é uma construção de várias pessoas, De várias né? pessoas, eu não é eu que criei isso. Claro. Isso eu apenas divulguei o que é um patrimônio. Você é que... uma porta. Uma porta, Uma justamente. porta. Justamente. Deu voz à tua história. A história é minha e que eu partilho com muitas pessoas. Muitas pessoas, cara, que trabalho lindo. E essa questão não de preservação, de reconstrução da mata ciliar, de onde é que surgiu essa vontade? Ele falou, não, agora eu mostrei a nossa história, é aqui que eu vivo, aqui que meus antepassados viveram, preciso reestruturar, restaurar. De onde é que surgiu essa vontade, deu esse estalo da reconstrução da Isso. mata. Então, eu sempre gostei do Rio da Cascata, sempre foi o amor da minha vida. E então é a nossa marca também, quer queira, quer não. Muitas pessoas conhecem a Quinta pela cascata. Pela foto da cascata, pela fama. Chegam lá, se deparam com toda aquela história. Às vezes a cascata cai até no esquecimento. Quando chegam e vê tudo aquele rolo de história que há ali. Então, eu comecei a pensar, a gente deve preservar. Sempre vendo como o mundo anda, as notícias, o desmatamento e tal, a exploração. A gente tem que explorar a terra. Explorar com consciência, cultivar com consciência. Então eu penso, mas tem que ter a manutenção também do meio ambiente, do ecossistema, o lugar para os animais poderem transitar. Há uma fauna grande no rio ainda. Paca, capivara, ratão do banhado. Sim. Até onças já vimos ali. Teve 2 ataques de onça na Tá propriedade. brincando? A onça parda? Onça parda. Então a gente... Eu sempre tinha esse amor. E de ver o que eles contavam sobre o rio também. Aí eu parava e pensava, será que eu vou ter isso no futuro? Meus descendentes vão poder ver isso? Que eles sempre contavam o rio como eu citei antes. A questão dos peixes. Mas também, eles atravessavam o outro lado por um carreiro, uma trilha de capivara, que existe até hoje, para coletar o pinhão. Porque do lado de cá não tinha muito pinheiro. E tinha muita araucária do outro lado. Então, até hoje meu pai vai lá coletar o pinhão. Pela mesma trilha. Pela mesma trilha. Essa propriedade é de outras pessoas, mas... Quer queira, a gente tem aquele laço de sangue mais longe por parte da mãe, por parte disso, por parte daquilo. E a boa vizinhança, a relação, graças a Deus, com os vizinhos. Então, a gente mantém essa boa relação. E o pai sempre vai lá catar o pinhão dele. Porque ele tem lembrança de ir com o avô dele e com a mãe dele.
Então ele tem uma memória afetiva. Eu não vou com ele. Porque o meu pai, ele gosta de ir cedo, tipo, 7 horas tá no mato, juntando pinhão. Eu não quero fazer isso, então. E é o momento... Eu prefiro ir à tarde. Então a gente tem essa discordância, não. E é o momento dele também, né? O momento dele, de se reconectar com a natureza. Claro. Também. A gente puxa essa essência. Às vezes eu até brinco, posso estar errado ou não, uma herança do povo indígena. Sim. De ter se encontrar a sua paz na floresta. Então eu comecei a notar que há pessoas que não respeitam as margens do rio, que eles matam. Então eu disse, eu vou começar a fazer o papel contrário. Inverso. Porque todo mundo chamava meu avô de burro por ter dado estudo para os filhos. Depois da escolinha ali, meus tios, meu tio, a minha tia, meu pai não quis. Vinham estudar aqui em Getúlio Vargas. Ela no Colégio das Irmãs e ele no Cristo Rei, onde hoje é a prefeitura. Os dois se formaram. Não teve outros que se formaram ali, né? Sim, eu saiba ali Sim, não. na colônia. E hoje eles têm uma vida bem boa, né? Graças a Deus. Todos, pense, vinham a pé 10 quilômetros todo dia. Ah, eles vinham a pé. A pé eles saíam 4, 5 da manhã para chegar. Aqui com o tempo de se restabelecer, trocar calçado, trocar roupa, para poder entrar na escola. E depois, no final do dia, eu regresso. Ou do turno de aula, eu regresso para casa. Então, eles batalharam muito. E todo mundo chamava meu avô de estúpido, de burro, porque filho tem que estar na roça trabalhando. Sim, tem que estar produzindo. Tem que estar né? produzindo. E o meu avô nunca escutou. E hoje... Ah, teu avô já era o cara fora da caixa, sim, né? e agora sou eu. Já era o cara fora da Já era caixa. o cara, Que exatamente. massa, O meu pai também é fora da caixa, muito fora Já da era caixa. fora da caixa. Ele pensa muito com a visão de hoje. Que massa. Meu pai tem uma visão muito moderna. Sempre teve. Que E ele sempre massa. viveu ali. Menos quando ele foi servir ao exército, às tropas. Ele foi pra Quaraí, se não me engano. Quaraí. E naquele tempo não voltava mais, né, gente? Nem notícia, nem só carta. Sim, não existia nada, né? Então ele ficou 1 ano fora de casa. Cara, e essas guerras que deu, uma pergunta aleatória, que deram na região aqui, a sua família chegou a participar de alguma ou não afetou? Sim. Inclusive temos uma foto de uma das revoluções. Não sei dizer com data qual é. Porque a foto não tinha data. Mas o meu avô sabia e eu não lembro. Ele sabia o nome de todas as pessoas que estavam na foto, só lembro de 2. Então, as pessoas tiraram a foto ali na propriedade, os homens. Ah, vieram ali. Ali é o grupo de pessoas ali da redondeza também. E esse combate que deu foi um pouco próximo ali da ponte. Aqui? A ponte que tem lá perto da Capela de Fátima, na colônia. Caraca, deu foi um ali combate próximo, ali, um combate meu. que havia vários que dava localmente no Cara, tempo. nesse não tinha conhecimento. Então, eles sempre contavam que ali teve pessoas que morreram no rio e tudo mais. Agora tu me arrepiou, cara. Até o primeiro cemitério que tem ali próximo também, do rio. É sempre o rio, né? Tá sempre na história. É que o rio não adianta, é ponto de É o ponto de convergência, né? convergência. Começou o cemitério com 3 ou 4 pessoas de uma família que estavam atravessando o rio por uma pinguela. A pinguela quebrou e morreram afogado. Todo mundo? Todo mundo. Um dos mortos foi achado numa das nossas cascatas, a do Poço da Ilha. Diz que encontraram ali o morto. E então ali que começou o cemitério. O cemitério lá também de 1800 e... É, e bota antigo. Que até há uns anos atrás tentaram destruir ele. Era Mas tá lá ainda, o cemitério tá lá ainda. Era um cemitério antigo. Tentaram... Sim. não tinha mais... Tentaram lavrar, né? Apagar a história. Apagar a história, praticamente. Talvez não querendo, porque naquele tempo dos anos 70, 80 ou até antes, não se tinha esse orgulho que a gente tem da história. Sim. Pessoas tinham que É que não buscar... estava a importância que exatamente, tem hoje, né? nada era feito por mal. Claro. Mas no fim resolveram fazer o cemitério simbólico, então hoje ele é simbólico. Mas tá lá ainda. Tá lá uma fração. Os ossos recolhidos no campo, a maior, foram colocados num canto, posto uma cruz com auxílio de um líder religioso, e é simbólico até hoje. Que legal, cara. Então, claro, eu digo, é como a exploração da mata ali, do Ciliar e tal. Ninguém fazia por mal, porque era questão do progresso naqueles anos. Sim. Então não tinha esse conhecimento de hoje. E tava emergindo também, né? Exatamente. O agro tava vindo daquela época, Porque né? naquele tempo nem era agro, era... Não era agro, Nem era... tinha esse termo, né? Mas... Não, eu digo agro hoje, mas naquela época lá, estavam se operacionalizando as vendas, Exatamente, porque as pessoas sofreram muito no mato. A questão do mato era uma palavra que assustava muito. Era uma vivência totalmente diferente. Não, imagina tu passar todo o teu trajeto dentro do mato, E né? tu tá totalmente agreste de tudo, sem um recurso, sem nada. É. E o ser humano sente medo também. Sim, É óbvio. algo natural. O medo, ele te mantém vivo, né? Justamente. Te mantém vivo. Então temos ainda o cemitério simbólico lá na E é nossa linha. perto dessa casa? Sim. Perto? Próximo. A Capela de Fátima, a ponte
e o rio, que é nossas marcas ali daquela... Daquela época. E no caso o moinho também já não existe. Existe apenas o valo, que era o canal de água que conduzia até o lugar da roda, onde tinha as mós de pedra. Ali Sim. ainda existe isso abandonado hoje, né? Muitos anos já que não se utilizava o moinho. Então já só existe isso. Aí, visto esse histórico, falou assim, vamos ter que agora reestruturar esse dano que a operacionalização do comércio causou, né? Justamente, daí eu pensei, mas eu vou fazer o contrário. Vou deixar garantido para daqui 5 gerações. Eu recebi de 5 gerações antepassados, eles não sabiam o que faziam. Fizeram o melhor que podiam, consoante o que eles possuíam. Claro. E hoje a gente pensa assim, nos dias de hoje somos doutores, somos professores, pós-graduados, podemos deixar também um legado. Melhor, né? Melhor. Melhor. A gente tem mais conhecimento, tem um acesso hoje muito E as condições mais são fácil, melhores também, exatamente. né? Então eu comecei com esse projeto. Essas mudas são doações de pessoas, de empresas. Também, novamente, não cito nomes, porque tem muita gente, não quero esquecer de ninguém. Sim. Mas todo mundo que vai ouvir sabe quem auxilia. Auxiliam também no trabalho de plantio. Doações de semente, de fruta. Quem tem fruta nativa lá em casa lá, que não come, o pessoal liga, Gustavo, tu quer essas frutas? Eu pego e disperso nas áreas. Agora as mudas já estão aparecendo. Que massa, Então cara. nada é Nada vai perdido. fora. Na natureza tudo é aproveitado. É lindo. A natureza é magnífica, né? E então, claro, eu comecei esse projeto do resgate de mostrar, foi 2022. É recente, cara. 2023 que eu arranquei com esse projeto das plantio. Que eu arranquei assim com mais... Que o pai começou a me dar um pouco mais de brecha também. Porque até então os pais têm esse... O receio, né? Esse receio. Eu dizia, pai, eu quero plantar aqui. Ele dizia, não, mas planta lá e tá. Então hoje ele tem essa consciência também de proteção. Que legal. O meu pai, eu digo, é uma pessoa abençoada, porque ele tem um pensamento que olha muito, muito além. Não, e também ele como sendo o patriarca, né? E a propriedade dos pais dele também. Os se ele fala- avós, dos e agora tem a avós, neta dele também, a minha irmã tem uma filha, É. então ela também já tá nesse legado. Não, mas digo, se teu pai não tivesse essa consciência, ele acabaria impedindo um pouco o teu projeto, né? Justamente. Sabe, se não tivesse essa ideia pra frente de conscientização, de preservação, reestruturação, acabaria dando uma prejudicada, né? Justamente. No começo ele teve um pouco de receio, mas hoje Ah, que legal. totalmente diferente. Eu sou muito grato por isso. A minha mãe também, claro, né? Eu falo Sim, muito do sim, meu pai claro. porque a propriedade era da família dele. Mas no extremo da nossa propriedade tinha um angico. Ele tombou com aqueles tornados, ciclones que deram ano passado. Sim. Aquele dividia as terras do meu bisavô luso-brasileiro e do meu bisavô ítalo-brasileiro. Que legal. Então a família da mãe era de lá e o meu pai de cá. E numa outra ponta da linha era meu outro bisavô. Porra, que massa. Então, o que veio da Itália. Daí tinha toda a família ali, no mesmo lugar. E eles se praticamente. conheceram ali, então. Eram vizinhos, Eram eram colegas vizinhos. de aula e se conheceram e casaram e estão ali. Às vezes eu brinco com a mãe. Tu nunca imaginou tu ia ser dona quando tu vinha estudar um dia. Porque ela passou tantas vezes aí, ela nunca imaginou que ela ia vir morar ali um Sim, dia. morar né? ali um dia. Cara, Então que legal. é algo que enlaça a localidade, as pessoas, tudo isso. E isso desse legado, eu falo muito do legado, tanto histórico quanto natural, mas é um legado que eu quero deixar, esse reflorestamento. Porque eu noto muito o descaso, como eu falei, com as beiras de rio, descartes de entulho Uhum. na beira do Rio Bonito, parte meu coração. O descarte de vidros, plástico, tem um afluente próximo que também acontece isso e vai parar no rio. Sim. E parte meu coração muito. Eu também, de tempo em tempo, recolho o lixo do rio, recolho o lixo da estrada, esse percurso da ponte, da capela, do cemitério eu faço, não sozinho, às vezes tem um grupo de amigos também que a gente se intitula As Capivaras do Rio Bonito, é o nosso grupo de amigos, auxiliam muito nesse projeto. Às vezes eu arrasto eles também para ir juntar lixo, eles me auxiliam. Depois a gente termina com lanche, com café e Que legal. faz aquele momento. Faz uma resenha no final. Exatamente, faz aquele momento de trabalho e depois Viu? O Rio Bonito, ele acaba desaguando no Rio do Peixe? o Rio do Peixe, onde tem a ponte ali. Ah, ali embaixo. Bem na ponte, da ponte se enxerga onde ele deságua. Ah, ele passa por trás ali da capela de São Sebastião? Isso, exatamente. Ele passa ali por trás e nasce pela altura ali da Volta Grande, Sertão. Ah, nasce aqui em cima, em Sertão, Volta Grande, exatamente. cara. Ele tem várias nascentes. Sim. Cada ponto, porque às vezes as pessoas pensam, vou preservar um rio. Só que aquela valetinha de água que corre Sim, é o que alimenta é o o que rio. alimenta. Às vezes a gente pensa em preservar o rio, mas o banhado faz falta. Sim. Muita falta. Muita falta.
Até na nossa localidade tinha 3 ou 4 banhados ali. O único fragmento que resta é o que está na nossa propriedade. Que continua banhado ainda. Continua banhado, porque no tempo de usar, as pessoas Drenaram. drenaram e fizeram plantio, que era o que se fazia na época. Até dizem que nesse banhado tem uma fonte, que brota água do banhado, a fonte do buracão. Dizem que tem lá um tesouro enterrado. Isso é uma história, é uma Se tem lenda, ou é se uma não lenda. tem, não sabemos. E a história é quem que enterrou esse negócio ali. Exatamente. Né? Dizem Pode- que tem, o acesso pode chegar ali, né? diz que tem um enterro ali de ouro. Então, talvez por essa lenda, que era do tempo dos meus tataravós, meus avós resolveram preservar. Claro. Porque tem muitas lendas ali que contavam Da região. da região ali, do lugar. A minha avó contava que a avó dela veio um dia visitar e foi atacada por um bode preto. Uhum. No meio do mato, nos carreiros. E foram lá os rapazes tentar acudir ela desse bode. Só que o meu bisavô não tinha um bode. Um bode daquela forma. E hoje, um dizia que era o próprio diabo. Outro dizia que era algum ser, algum... Sim. E hoje a gente para e pensa nessa reflexão. Será que ela não foi atacada por alguém? E usou essa desculpa do bode preto como o diabo para não manchar sua honra ou sua reputação. Que existia na época também, Então, né, cara? exatamente, a gente Existia na para e época pensa o que também. essas pessoas não... Como como tantas tantas outras, outras. É. A gente às vezes para e pensa o que essas pessoas não passavam também. Uhum. Que tu já tinha toda uma mistificação. E assim, usou o no- lugar, o ambiente para poder Falou, agora é exatamente isso. naquele mesmo local. Então, Que legal. é uma coisa pra gente parar e pensar. Sim, sim. É tanto misticismo e histórias que tu escuta dos teus antepassados, né? Que às vezes não é bem assim como contaram, né? Que contavam a minha avó que ela chegou lá com o vestido rasgado, toda suja de terra, de poeira, porque o bode derrubou no chão. Mas vai saber se não foi alguém que tentou atacá-la. Sim, ou sim violentar. E alguma violentar. coisa, E é. ela usou essa lenda dali do encanto. Pra preservar a honra, Pra né? preservar a honra. Porque uma mulher seria desonrada. Desonrada. Sim, não, Naquela daí não, altura, pensa. não casa, não... Por mais que já era casada e tinha netos, então É, era não, ou pode talvez ser- pior ainda. Claro, pior, né? No caso, sim, com certeza. Então é algo que a gente pensa e são fragmentos da história que você vai perdendo se a gente não mantém vivo. E hoje eu tenho orgulho de dizer que eu sou um fragmento dessa história que tô vivo ali. Pá. Pra poder divulgar. E perpetuando isso, E né? perpetuando, cuidando do rio. Que eu sempre digo que o rio é a nossa alma, então eu faço o máximo. Só que também não adianta só eu fazer. Esse é um trabalho coletivo. É coletivo. E eu espero que no futuro as pessoas vejam isso. Que cada um fazendo sua parte é bom pro bem de todos. Sabe, e é exatamente por isso que eu quis te trazer aqui, cara. Também para esse despertar de consciência social que a natureza, a preservação do local onde que tu vive, ela é importante para você, para as próximas gerações e para as demais pessoas. A gente Justamente. convive em sociedade, no coletivo. E a gente precisa da natureza para sobreviver. A natureza não precisa da gente, Justamente. sabe? Para natureza, nós somos um peso. Agora, nós precisamos da natureza e dos bens que ela oferece para nós. Então, a gente tem que preservar, sabe? Tem que ter essa consciência social de preservação, de não descartar o lixo perto de um rio, Ou lá no próprio leito ou do... no leito do rio. Tu vai... É triste, gente, tu chegar no rio, tu encontrar vidro, encontrar arame. É triste, gente. Plástico, principalmente. Não, cara, e muito. tu tem lugar pra fazer isso, né? Justamente. Na antiguidade, nos tempos remotos, antepassados, até eu concordo, cara. Concordo. Em tese, mas era mais difícil tu É, e levar. as pessoas não sabiam não também, sabiam né? também. Mas hoje não tem como tu dizer que não existe ou tu não... Hoje não tem como. Que é uma garantia, né? Uma herança que tu vai deixar. Como É. eu falei antes. Uma casa, às vezes tu pensa em deixar uma casa, uma construção antiga, um patrimônio. Mas a natureza é o maior patrimônio. É o maior patrimônio. Então, e claro, né? Também no passar do tempo tu não vai viver como há 100 e poucos anos atrás. Não, tu se não, moderniza. não. Se moderniza. Mas tu consegue ver como a natureza acompanhou todo esse processo. Mas ele foi necessário pra construir quem somos hoje, E né? justamente o passado, tudo isso que foi passado, essa progressão ali também, aquele progresso na agricultura, É necessário, tudo facilitou a nossa claro. vida, porque se a gente estivesse trabalhando como há 50 anos, Não tem. não era sustentável. Não tem como. Tu pega hoje, por exemplo, meu pai e os meus tios ali, são todos com dor nas costas, problema de coluna. Era trabalho muito forçado. Muito forçado, pesado e o preço chega, né? Agora chegou o preço, né? Um exemplo, a minha Chegou mãe... a conta, no caso. Minha mãe e né? meu pai falam que com 11 anos eles lavravam. Era o encargo deles lavrada de boi. Aí, com 11 Com anos. 11 anos. Sem alimentação, comendo só polenta. Tá louco. A minha mãe só tinha um polenta para comer. Até tinha um padrinho meu que era o dono do moinho que eles usavam.
outro moinho que havia lá, ele dizia pra minha mãe, como que tu não enjoou de comer polenta até hoje? Fazer o quê? Porque era só polenta. É, mas é a mesma coisa que o pai e a mãe. O pai, por exemplo, polenta e leite, farinha Polenta com... e leite, farinha com Farinha leite. com leite. Vai comer um polenta e peixe ali, a polenta quem faz é o meu sogro. É. Ou o E pão. aquela polenta de botar na mesa, aquela tradicional, de botar na mesa, de cortar com a linha. Com a Cortar linha, com a até hoje a linha, gente usa também. cortar a com minha a mãe ainda linha. usa. É. O Eu meu não pai... conhecia isso, eu conheci com ele. O meu pai já não gosta da polenta, meu pai já prefere os pães, Pão. o pão. Então sempre tem pão. Até eu recordo da minha... Meu pai também prefere pão, mas agora tá com problema. Não pode mais. Eu recordo da minha avó, sempre que a gente se queixava, você volta com fome, como pão, como pão. Pão? Era o que eles sabiam, né? É. Não tinha outra... Não, daí fazia uma chimia ali, né, cara? Cozinhava ali uma banha, até o pão com banha. pão com banha, Pão com comia banha. Mas aqui no meu sogro e na minha sogra, tipo, não muda, né? Ou é arroz e feijão, lá de vez em quando é uma massa, mas se não arroz e feijão, às vezes Um revirado. O revirado. E polenta. Eles comiam muito também a questão, a lentilha, a Lentilha. ervilha, a fava. Então eles cultivavam muito isso. Eles comiam bastante isso. A sopa de ervilha eu gosto muito, por acaso. E eram muito fortes, né? Eram pessoas fortes Muito e saudáveis, né? Eram pessoas saudáveis, assim. Eu a vejo... carne já era escassa, né? Não se comia já era mais tanto, né? escassa. Uma carne de... É, já era mais festividade, aniversário. festividade. É. E nisso que vem aquela questão também no exemplo São João. Era o momento que eles iam matar um borrego ali para poder assar e comer. Ou na Páscoa ou no final do ano. É. Ou Natal. É que também tu pensa, né, cara? Não dá pra dar o luxo de tu tirar um gado. Exatamente. Tu matar um gado ali. E aí, como é que tu ia lavrar? Exatamente. Tinha que ser um animal, por isso que eles comiam carne de vaca. É. Era raríssimo. Raríssimo, é exato. Era né? galinha, porco e ovelha, borrego. Porque a vaca vai. Tu tem o leite? O leite, exatamente. Tu vai matar a tua galinha e tu vai ter ovo, entendeu? Exatamente. Saca? Tu escolhia uma coisa ou outra. Uma coisa ou outra. Então, tu vê que era complicado aquela época, né? meu? Era um... Como eu posso dizer? Era um jogo. Era um A jogo. pessoa tinha que jogar. Era um jogo da vida, literalmente. Porque E não era um filho, eram vários, né? pra vários sustentar. filhos e claro, com pouco sustentavam, mas era muito custo e tinha perdas também, falecimentos, Sim. mortes. É, e também aí tu vai ter doenças e tu não vai ter medicações que tem hoje. Era tudo que sabia Era na memória chá, achar. Os rezos ali que tu falou ali, né? As orações, As a orações, fé, era o que segurava muitas pessoas. Era o que mantinha. Que eu vi também nessa questão, eu ia muito em benzedeira, com minha mãe levava e tal. Não dá pra acreditar que uma oração curava, às vezes, de algum mal que tu tinha no corpo. É, cara, mas aí é aquela história, na época, a tradição, a cultura, a fé, a vontade que tu tinha, às vezes, a confiança que tu tinha naquela pessoa que fez exatamente. a reza, sabe? E dava certo. Então, naquele momento ali dava certo, entendeu? E Então, isso é algo que faz a gente refletir hoje, aproveitar essa história. Como a gente falou no início, a nossa região é bela. é bela. Tem muita coisa aqui para ser vista. E com esse projeto da Quinta do Amarante, eu já recebi pessoas de muitos estados E estados. e Tu países. tem um caderno que anota lá o... Eu anoto num bloquinho, eu não tenho lá o caderno para a pessoa anotar. Mas já veio de Maranhão, assim, mais longe, Rondônia, São Paulo, Caramba! Estônia, Da Estônia, Cabo Verde, Cabo Verde, África. Alemanha, Portugal. Teve pessoas já de todas essas... Que legal, cara. Que moravam, alguns eram de lá, alguns moravam, tinham família aqui, vinham pra cá e vinham conhecer a nossa história. Até um dia eu até comentei E com, tu isso pelo Instagram, conheceu? pelo Instagram. Tu vê, olha só que legal, cara. Aí eu até comentei uma vez com uma pessoa. Ah, fulano de tal país veio aqui. A pessoa me respondeu, mas foi fazer o que aí? Eu disse, mas conhecer a nossa história é tão rica, nosso lugar é tão belo. Uhum, Tem que ser mostrado. exato. E então eu acho que é isso que falta, às vezes, a gente olhar para nós próprios e vemos que nós também temos muita possibilidade na nossa região. E é muito bonito, tem que ser valorizado, cada qual olha para si e tu descobre tanta coisa. Exatamente. E eu queria que tu contasse pra nós, cara, um pouco mais de como é a tua conexão com a natureza. Que tu relatou pra nós que cada um tem uma forma de se conectar. Como que é a tua forma de se conectar? Eu gosto muito de observar as estações. Eu vejo a importância, a mágica de cada uma. Prefiro o inverno, o tempo frio, como tá agora. Mas sei que o verão também é importante. Todas são necessárias. Uma forma que eu tenho uma conexão muito forte, que as pessoas acham de doido ou tal coisa, ou coisa isso, é andar de pé descalço. Eu cultivo muito isso, de pisar no barro, pisar nas espinhos, pisar nas folhas, pisar no estrume de vaca. Não me lixo por isso. E essa é uma forma que eu tenho. O contato na natureza, no mato, com as pedras do rio, com a água.
também é observar o ciclo da natureza. Eu já levei uma vez uns amigos meus, vieram dormir lá em casa. Levei eles no rio, final de tarde, tempo chuvoso de verão, que dá chuvas. Um dia chove, no outro dia tem sol. Chuva de mulher boba, quer dizer. Exatamente. E eu disse, vocês olhem a água, o som, a textura. Levei lá, fotografei as pessoas lá. No outro dia fomos lá 9, 10 da manhã. Água totalmente diferente no dia de sol. Quente. Transparente, textura leve, o som diferente. Caramba. Fotografamos também. Não dá pra dizer que é o mesmo rio na questão de 12 horas. Sim. Então tu aprende a ler bastante. Os antigos liam mais até. Consoante a quantidade de folhas que vinha na água, acontecia tal coisa. Consoante ao som delas, acontecia tal coisa. Então eles tinham mais... É a simbiose, né, cara? Simbiose. A simbiose com a natureza, né, cara? E também aquela história, né? Tinha muita lenda, porque a cascata dava dor de cabeça, a cascata dava dor de barriga. Ah, sim. Tinha um redemoinho que te puxava, te jogava lá na cascata, pra gente não ir. Porque eles também não queriam que a gente se afogasse. Claro. Porque aquilo era nosso quintal. Eu falo sempre nosso como se eu tivesse crescido com muita criança. Eu era sempre sozinho. Mas teve muitas crianças que cresceram ali. Até o meu pai fala que eles tinham combinado com a avó dele. A avó dele que morou na casa próxima do rio, onde ele nasceu, mas depois os meus avós construíram a casa próxima da estrada onde é hoje. Então eles tinham combinado. Quando a minha avó chegasse com a vara para pegar eles, que eles estavam tudo tomando banho na cascata que não podia, a falecida bisavó ia na janela com uma toalha, fazer de conta que estava ventando e eles escapavam, né? Então eram pequenos jogos que se faziam e o importante é que também cada poço do rio tem um nome. Tem o Poço da Ilha, tem o Poço Fundo, tem o Poço da Anta, porque dizem que no tempo da colonização tinha anta. Tinha anta ali, cara? Nossa. Tem o Poço do Assombro, tem o Poço do Galo, tem o Poço Comprido, o Poço Feio. Eu nunca vi relato de ter anta. Diziam que tinha anta no rio. E hoje tem capivara, maior mamífero, né? Sim, mas porque eu lembro que a anta, não sei se ela é do nosso ecossistema. Sim, aqui. ela foi presente. Existe numa pequena fração do Rio Grande do Sul ainda a população anta? de anta. Que barbaridade, tinha aqui. Tinha aqui. Eles falavam Poço da Anta. E esse rio bonito ali, ele não é tão largo, né? Não é em extensura, assim, de margem a margem, ele né? não tem 5 metros. Pois é, ele é curtinho, 5, né? 6 metros, um rio curto, pequeno. Tem 2 cascatas no rio. Uma na nossa propriedade, que se divide em 2. Como a gente brinca, a gente tem uma cascata Sertão e uma em Getúlio. Porque tem uma ilha no meio, daí a outra cascata tá do outro lado. E uma mais acima, num lugar mais remoto. Mais difícil acesso. É propriedade daí particular. Sim. Não tem o acesso das pessoas lá visitar. E é bem, bem difícil o acesso. E ele é um rio, assim, calmo, que tu não acredita quando ele enche o que ele faz. Cara, e quando ele também é bravo. Sim. Mas nessas cheias que deu aí de maio, por exemplo, saiu fora da caixa? Sim, bastante. Já teve cheias ali imensas e a gente, nesse momento, a gente também tem um gosto na família de a gente observar a cheia. Aquilo encanta. Eu, quando era criança, me encantava. Meu pai fala que a avó dele levava eles pra ver a cheia do rio. Então a gente aprende aquele momento, a gente foca no rio e fica assistindo a água. Silencia todo ao redor. Ali, naquele momento, a gente vê a força da natureza. O respeito que você deve ter por ela. Então a gente assiste isso quando tem uma cheia de rio. Tanto que na nossa família também as pessoas não choram. A gente tem um dizer que a cascata chora por nós. Ah, que legal. A gente não chora. Muito raro. Sério, cara? Alguém chorar. Que massa, meu. Exatamente. Tu tá se sentindo mal, tá se sentindo... Vai pra água. Vai lá na Pedra das Ovelhas. Que leva esse nome porque quando alguma onça atacava o rebanho, elas se jogavam ali pra dentro d'água. Tentar se esconder. Então ficou a Pedra das Ovelhas. A gente senta ali, assiste a cascata, ela assiste a nós. E ali se abranda qualquer sentimento ruim. Que legal. Quantas comunidades tem Sertão? Eu não vou te falar o certo, que eu talvez fale até asneira. Mas eu não recordo se era 16 ou 26. Nossa, Zé Bastante. Era bastante, porque Sertão é muito longo, ele Eu é acho muito que extenso. acho que é a maior aqui da nossa região, né? É a maior cidade do nosso... Em território, né? Do Alto Uruguai aqui, em em território. território é sim. a maior, né?
É Dá maior. eu sei que de ponta a ponta do Butiá até São Judas dá 110 km. Justamente. É. Eu tenho amigos lá no Butiá e pra andar 100 e poucos quilômetros. Tá, imagina 100 km, cara, de ponta a ponta numa cidade. É muito longe, cara. E tu pensas, né, que a nossa família ali, os tataravós, vieram pra aqui colonizar ao lado leste, que Lado tava leste. pra ser colonizado. E a família era lá da região do Passo Fundo. Que na época era Passo Fundo, mas hoje é Coxilha, o Butiá, daquela Butiá, região ali que eles... sim. Então tu pensa, deixaram a família lá e vieram pra cá. Quando precisava as formalidades sociais, que batismo, primeira comunhão, era uma formalidade social, não tinha não fazer pela religião católica. Tinha que ir com os filhos até Passo Fundo, de carroça. Quantos dias levava? Uma semana. Então, nos arquivos de batismo dos familiares que a gente encontrou nos batistérios e tudo mais, às vezes tem um batismo de 3, 4, 5, 6, 7 da mesma família. Porque aproveitava a viagem. Claro, levar. Meu pai Os é um desses. registros, Meu pai é um desses. Ele nasceu no dia 2 de novembro e foi registrado só no dia 11 ou 12 de novembro. Exatamente. Foi quando a família foi pra cidade. E eu também não sei se antigamente eu não esperava pra ver se a criança não morria. Também. Eu conhecia Às vezes muito. esperavam pra vir pra cidade, ou quando nascia mais de um filho, né? Mais de um. Pra aproveitar a carrada completa, né? E às vezes a gente acha que a vida interior é difícil, ou foi. Quando eu era mais criança, parece que era difícil, era pior. Ele sempre vivia, o pai e a mãe diziam, é melhor estar estudando do que estar sofrendo na enxada. Só que tu para e pensa, antes era muito pior. Puf. E hoje também a vida moderna tem muito estresse. Às vezes tu quer estar no interior com uma enxada na mão. Sim, pra aliviar, né? Pra aliviar do que tu tá estressado. Verdade. Então são dois extremos. O ideal seria o equilíbrio, né? O equilíbrio. Tu ter o Exatamente. equilíbrio da vida cômoda da cidade, mas também ter a tua paz no interior. Tu ter esse equilíbrio, sabe? Não o extremo da cidade, que também ela é prejudicial, essa loucura que é a vida na cidade, e também não ter aquele sofrimento no interior, aquele sofrimento braçal, porque também é sofrido. Tu ter o equilíbrio, tu ter a conexão com a natureza preservada. E tu tem que cumprir horários no interior, pelo que diz os animais. Sim. A ordenha manhã e tarde todo dia do ano, por exemplo. É. Os ciclos também. Até eu tenho um amigo que me auxilia muito, ele é português, nesse projeto de resgate. Ele trabalha também com a questão de horta caseira, horta urbana e tal. Uhum. Até comentei com ele. Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de cultivar. Porque pra mim, quando eu era criança, era um castigo. O pai e a mãe botar a gente, aprontava, era arrancar mato na horta. Aquilo era um castigo pra gente. Ou a questão também, eu vejo bastante piazada mais nova agora, a questão do agro, né? Lá ordenhando as vacas bem felizes e tal, tal. Pra nós era um castigo, eles botavam a gente tirar leite. Sim, 6 da manhã tinha do leite. Exatamente, pra gente a gente não queria aquilo. Aí é uma coisa que, novamente, aquilo que eu falo, a cultura é mutante. Mutante. A cultura é mutante. O que hoje é bonito é um status, alguns anos não era. Não e tudo era. vai mudar. Tudo vai. Ninguém faz uma coisa por mal. Não. É cíclico, conforme... É o natural da época, o né? natural, consoante o que vai acontecendo. É cíclico. Então a gente sempre vai aprendendo um com os outros. É verdade. E sempre a gente deve ensinar. Eu sempre digo... eu me incomodou muito eu ser diferente, pensar diferente da maioria. Hoje eu me considero feliz. Uhum. Não é igual a todo mundo, né? Esse jeito que eu sou. A minha irmã fala que uma vez ela me fez uma pergunta. Todo mundo na minha família é gremista. E eu dizia que eu era do Inter. Mas eu não tenho time. Não torço pra nada. Como eu brinco, a única coisa que eu torço é roupa. Mais nada. Ela disse, por que tu é do Inter? Se nós somos todos do Grêmio. Eu disse, só pra ser diferente de vocês. Eu não lembro que eu falei isso, mas ela disse que eu falei. Uhum. E, sei lá, talvez fosse minha essência. Pensar Que massa. diferente. Eu tento pensar sempre diferente. Viu, Gustavo? E qual que seria uma palavra que tu poderia deixar pro pessoal que tá escutando nós, assistindo nós, sobre o seu projeto, sobre o seu Instagram do Quinto do Amarante, para as pessoas também entenderem ou despertarem dentro delas aquela vontade de buscar algo dentro da raiz delas mesmas, né? Digo, da família, da história da família dela. O que tu poderia dizer para essas pessoas? Que é algo, em primeiro lugar, muito válido. Tu olhar pra dentro de si, buscar a tua história com teus familiares. Nisso da conexão com a natureza também. É algo que a gente às vezes vê como algo tão simples, tão sem valor, mas tem um valor imenso. Quando tu começa a se aprofundar. Há alturas que tu se assusta. Porque o passado não é tão belo.
Não é aquele viver idílico de outrora, às vezes Sim. não é. A gente é saudosista, às vezes quer que eu pense que o passado era melhor e tal, mas também tem coisas muito fortes. Então eu penso que é válido buscar esse mergulho no passado e nunca desistir de seguir a tua essência. Cada um de nós tem uma essência. Uhum. E eu penso que a gente deve ir atrás. Não devemos... Às vezes a vida faz a gente desviar ou abrandar, mas a gente não pode perder aquele fogo, aquela chama que tem dentro de nós. E sempre, acima de tudo, ser feliz. Fazer as coisas com muito juizinho, sempre, como eu digo. Uhum. Respeitando os outros. E ser feliz. Que legal. É o que eu mais falo, é ser feliz, que vamos viver o agora, viver o hoje. Certo. Pensando sempre com bases no passado. Claro. Pensando como é que tu vai estar no futuro, mas não deixar isso também te atrapalhar. Às vezes eu também tô pensando lá muito no futuro e fico um pouco nervoso. Mas não, a gente tem que pensar, vislumbrar e recordar. Mas Exato. vivendo hoje. Show. Gustavo, eu quero te parabenizar pelo teu projeto, Muito obrigado. pela tua manutenção da tua história, pela tua preservação e reconstrução da mata ciliar, da natureza. Você com certeza é um diferencial, e diferencial na história e da região. Muito obrigado. Muito sucesso no teu projeto, no teu canal, no teu Instagram. A gente vai deixar teu Instagram aqui. E eu vou lá te visitar, vou visitar a tua propriedade, ver como é que ela é. E sinta-se em casa. Sempre que tu quiser trocar uma ideia, vir conversar, só me manda um WhatsApp e a gente vem trocar essa ideia aqui. Muito obrigado. E eu espero que inspire mais pessoas mesmo a ver a natureza com esses olhos, não como eu vejo, porque cada um é cada um, mas algo próximo, que goste também, que desperte esse interesse. E Show. é isso que eu espero. Show de bola. Pessoal, esse podcast só foi possível hoje por causa dos nossos apoiadores e patrocinadores. Então, obrigado, Hajduk, The Force Gym, Velho Louco e Ótima Barbearia, GM Treinamento Personalizado e Hotel Belé. Muito obrigado, pessoal. Quem puder acompanhar eles também no Instagram e nas redes sociais, a gente vai deixar os links aqui na bio. Certo, pessoal? Até a próxima. Um abraço.